Oi, gente, vou explicar dois exemplos sobre multiplicação de matrizes, tá? Primeiro aqui uma introdução. A multiplicação de matrizes corresponde ao produto entre as duas matrizes e uma recordada, então, dos elementos das matrizes. O número de linhas da matriz é definida pela letra M e o número de colunas pela letra N. Lembrando que a gente sempre fala primeiro o número de linhas e depois o número de colunas. Já as letras I e J representam os elementos presentes nas linhas e colunas, respectivamente. Ou seja, são os elementos que estão dentro da matriz. Então, por exemplo, o A11 é o elemento da linha 1 e da coluna 1. O A12 é o elemento da linha 1 e da coluna 2, e assim sucessivamente. Então, esse I e esse J representam a posição, primeiro em relação à linha, depois em relação à coluna. Aí nós temos um exemplo de uma matriz, é uma matriz de ordem 3 por 3, então ela é chamada de matriz A, ela possui 3 linhas e 3 colunas. Uma observação. É importante ressaltar que na multiplicação de matrizes, a ordem dos elementos afeta o resultado final, ou seja, ela não é comutativa. A vezes B não é igual a B vezes A. Então, reparei que eu coloquei A vezes B é diferente de B vezes A. Não só em relação ao resultado da multiplicação, mas inclusive em relação ao resultado do número de elementos que essa matriz resposta pode ter, tá? Eu vou aprofundar isso daí no exemplo. Outra coisa muito importante é que antes de começar a multiplicação, nós precisamos verificar se é possível realizar essa multiplicação. Como que a gente vai fazer isso? Aí nós vamos ver nos exemplos. Na soma e na subtração, por exemplo, a gente precisava de duas matrizes exatamente idênticas, tá? Então, para somar duas matrizes, eu preciso de duas matrizes, quando eu digo idênticas, no sentido da ordem, elas precisam ter o mesmo número de linhas e colunas, isso para somar e subtrair. Para multiplicar um pouquinho diferente, vamos tentar entender. Então, vamos aqui ao primeiro exemplo. Primeira coisa que eu vou fazer nesse exemplo, então, é verificar se eu consigo realmente multiplicar essas duas matrizes. Então, a regra é a seguinte: a primeira coisa que eu devo analisar são as ordens dessas matrizes. Então, essa primeira matriz aqui que está sendo multiplicada, ela é uma matriz que tem duas linhas, então, ela é uma 2 por 3 colunas, ela é uma 2 por 3. Aí, eu vou multiplicar por essa outra matriz aqui, ó, que ela tem uma, duas, três linhas por duas colunas. Então, a regrinha que eu havia comentado antes, primeiro a gente fala número de linhas, depois número de colunas. Então, eu coloquei a ordem das duas matrizes. Agora, qual que é o próximo passo? Eu preciso verificar se esse número aqui, ó, é igual a esse número. Esses dois números do meio aqui, eles precisam ser idênticos. Só desse jeito que eu consigo garantir que há possibilidade de fazer, então, a minha multiplicação. Então, esse é o primeiro passo. Realmente, esses dois números são iguais. Se esses dois números são iguais, eu consigo fazer a multiplicação. Esses dois números aqui dos extremos, eles são a minha matriz resultado. Eles determinam a ordem da minha matriz resultado. Então, a minha matriz resultado terá uma ordem 2 por 2. Ou seja, multiplicando essas duas matrizes, eu terei uma matriz 2 por 2. Então, vamos à resolução. Agora sim, para resolver a multiplicação, nós devemos fazer uma distributiva em relação às linhas da primeira matriz com as colunas da segunda matriz. Então, cada linha da primeira matriz será multiplicada por cada coluna da segunda matriz. E dentro dessa multiplicação, eu vou trabalhar os elementos da linha e da coluna. Então, vamos tentar entender. Então, eu vou começar aqui, ó. Eu vou começar pegando essa linha 1 aqui, ó,
e vou multiplicar com essa coluna. Então, vou fazer linha 1 com a coluna 1. Vai ficar mais ou menos assim. Para multiplicar, eu vou fazer o primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo, o terceiro vezes o terceiro e vou somar esses 3 resultados. Vou colocar aqui bem passo a passo. 1 vezes 3, mais 2 vezes o 5, mais menos 1 vezes o 7. Então, multipliquei a minha primeira linha pela primeira coluna. Depois, eu vou multiplicar a primeira linha com a segunda coluna. Primeira linha com a primeira coluna vai me resultar no meu elemento A11 da minha matriz resposta. O primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna. Agora, essa daqui que eu vou fazer agora, primeira linha com a segunda coluna, então é primeira linha, segunda coluna. Elemento da primeira linha e da segunda coluna, então ele vai estar aqui. 1 vezes o menos 2, multiplico o primeiro com o primeiro, somo o segundo com o segundo, 2 vezes 1, mais o terceiro vezes o terceiro, menos 1 vezes 4. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que com a segunda linha. Então, eu vou pegar a segunda linha, vou multiplicar pela primeira coluna. Vai ficar 5 vezes 3, lembrando que é o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. Mais, ó, segundo com o segundo, 3 vezes 5, mais terceiro com o terceiro, 0 vezes 7. Segunda linha com a primeira coluna. Agora, eu vou fazer a segunda linha com a segunda coluna. Mesmo esquema, multiplica o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro, e depois eu vou somar tudo isso. Então, aqui vai ficar 5 vezes o menos 2, mais 3 vezes 1, mais 0 vezes 4. Próximo passo, eu vou resolver as multiplicações. Então, vai ficar 3 mais 10 menos 7. Aqui na linha de baixo, ó, 15 mais 15 mais 0. Aqui na linha de cima, o A12 aqui, ó, menos 2 mais 2 menos 4. E o último, menos 10, mais 3, mais 0. Até aqui tudo bem. Por último, eu vou, então, fazer agora a soma ou a subtração, o que vier pela ordem, tá? Então, vamos lá, finalizando. 3 mais 10, 13. 13 menos 7, 6. 15 mais 15 mais 0, 30. Menos 2 mais 2, 0. Menos 4, menos 4. Menos 10 mais 3, menos 7. Com 0, menos 7. Pronto. Agora, eu tenho, então, a minha matriz resposta, que é uma matriz de ordem 2 por 2. 2 linhas, 2 colunas. Agora, vamos para o exemplo B.